Bom dia, irmãos. Vamos orar. Eu espero que esteja tudo bem. Espero que os irmãos estejam me ouvindo. Vamos dar graças a Deus, então, por esse tempo que nós vamos ter meditando na sua palavra. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, ó Deus, por Cristo Jesus, o nosso Senhor, aquele que vive, aquele que reina, ó Deus, que está à tua direita, Pai, governando todas as coisas. E nós agradecemos, ó Deus, pela obra de Cristo na cruz. Te agradecemos, ó Deus, por esse dia que o Senhor nos dá. E queremos, ó Deus, pedir agora que o teu Santo Espírito nos ensine, através da tua palavra, que essa meditação possa ser clara, ó Deus, para cada um de nós e possa nos nutrir, ó Deus, para esse dia. São verdades importantes, aquelas que nós vamos falar, e nós te agradecemos, ó Deus, por elas, que foram, ó Deus, realizadas pelo teu Filho, Senhor Jesus, em nome de quem nós oramos agora. Amém. Então, irmãos, na semana passada a gente falou sobre o Salmo 19. O Salmo 19 falava acerca dos céus, né? Nós fizemos aquela meditação acerca dos céus, né? Os céus proclamam a glória de Deus. E dissemos que o próprio Jesus também, 1000 anos depois do salmista, né, aproximadamente, ele veio também agora de uma forma diferente. Deus estava, ele mesmo, anunciando através do seu Filho, anunciando aquilo que os céus sem linguagem proclamavam. O próprio Jesus, então, estava anunciando ao vivo e em cores aquilo que Deus queria fazer. Então, o texto dessa nossa meditação, ele vai nos mostrar exatamente o Senhor Jesus vivendo um embate com os judeus. Ele está em Jerusalém. Algumas pessoas já o tinham visto fazer curas, já tinham visto ele fazer sinais. Especialmente esse texto se encontra depois daquela multiplicação dos pães e dos peixes para os judeus. Então, nesse momento agora, existe um cerco sobre Jesus, principalmente em Jerusalém, e eles querem prendê-lo para poder matá-lo. Então, por incrível que pareça, né, Jesus corajosamente ele insiste em falar ao povo e ensinar. Ele já sabe que existe esse plano para matá-lo. Ele já sabia disso quando ele estava na Galileia, ele sempre soube disso. Então ele está, de uma forma impressionante, ele está aqui sendo longânimo, ele está sendo paciente com o povo e ele ainda está conversando com aquelas pessoas que o vão matar poucos dias dali, né? Quando ele faz isso, ele está mostrando a misericórdia de Deus, ele está mostrando a compaixão de Deus, ele está mostrando a paciência de Deus em vir buscar o seu povo, ele está amando Israel, né? Ele está querendo tornar claro para Israel aquilo que ele vai fazer, né? Então nós vamos ler um texto que se encontra lá em João, no capítulo 8, versos de 21 a 59. Na realidade, nós não vamos ler isso tudo, nós vamos ler só uma parte pequena de 21 a 30. Mas eu quero dizer que esses 39 versículos, de 21 a 59, eles fazem parte de um único discurso, de um único embate, né? de uma única discussão que Jesus teve com os judeus antes de morrer. E esses 39 versículos, eles podem ser divididos em 4 partes coincidentes na minha Bíblia, né, com 4 parágrafos que o texto contém. O primeiro parágrafo, que é o que nós vamos ler hoje, ele fala a respeito da identidade de Jesus. A gente vai ver ele falar, então, acerca da identidade nesse texto de hoje. O segundo parágrafo, ele vai falar sobre a liberdade que nós temos do pecado. No terceiro parágrafo, o penúltimo deles, ele vai falar sobre o assunto vai ser paternidade. E o quarto e último assunto vai ser eternidade. Se você perceber bem, identidade, liberdade, paternidade e eternidade tem a ver, todos esses aspectos do texto têm a ver realmente com aquilo que Cristo veio fazer. Então nós vamos
mergulhar então na leitura do texto. O texto diz assim a partir do versículo 21. De outra feita lhes falou dizendo: vou retirar-me e vós me procurareis, mas perecereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Então diziam os judeus: terá ele acaso a intenção de suicidar-se? Porque diz: para onde eu vou, vós não podeis ir? E prosseguiu: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Então Jesus está falando claramente que ele é lá de cima, ele é do céu. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então lhe perguntaram: quem és tu? Respondeu-lhe Jesus: que é que desde o princípio vos tenho dito? Muitas coisas tenho para dizer a vosso respeito e vos julgar. Porém, aquele que me enviou é verdadeiro, de modo que as coisas que dele tenham ouvido, essas digo ao mundo. Eles, porém, não atinaram o que lhes falava do Pai. Disse-lhes, pois, Jesus: quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Ditas essas coisas, muitos creram nele. Então, esses versículos de 21 até 30, eles podem ser divididos em duas partes. A gente vai dividir primeiro de 21 até 24 e depois a gente vai encerrar lendo os textos de 25 até 30. Então, o que ele diz, em resumo, nesses versículos de 21 a 24? Ele está iniciando a conversa com aqueles judeus, né, dizendo que ele vai se retirar. É interessante, ele está dizendo aqui que ele não vai estar mais com eles, né? Essa é uma afirmação que corresponde à mesma afirmação que ele fez para os apóstolos, quando lá na última noite, no capítulo 13 de João, ele vai dizer para eles que ele vai embora, né? É a mesma coisa, só que agora ele está falando para pessoas que não creem nele. Naquela oportunidade ele falou para os seus discípulos, né? Ele vai morrer, ele vai para a casa do seu pai. Aqui ele está falando de maneira clara, mas diferente do que ele falou lá no cenáculo. Enquanto no cenáculo ele disse aos discípulos que ele ia preparar-lhes morada, ele aqui, ao contrário, ele está dizendo que os judeus iam procurá-lo, mas não o iriam mais encontrar. Então, é preciso que a gente leia esse texto com essa perspectiva. Ele está falando para pessoas que não creem nele. Por que João chama os judeus de judeus? Essa é uma pergunta importante, porque João ele fala várias vezes, ele se refere várias vezes, quando Jesus está, principalmente lá em Jerusalém, que os judeus estão conversando com ele. Ora, era de se esperar que em Israel houvessem judeus, a maior parte da população era de origem judaica. Então, esse é um assunto que é muito debatido entre os estudiosos, né? Ele provavelmente estava se referindo a judeus porque ele escreveu também provavelmente esse evangelho lá de Éfeso, né? Longe de Israel. Ele estaria em Éfeso, lá na Turquia, longe da Palestina. Então, alguns creem que foi por causa disso que ele se referiu a judeus, né? Se referindo àquelas pessoas que estavam distantes ali de Éfeso, né? Outras pessoas acreditam que ele teria chamado aquelas pessoas de judeus porque ele era da Galileia. Se ele era da Galileia, ele, estando na Judéia, era lógico que ele chamasse aquelas pessoas de judeus, né? Mas parece, de fato, que ele está se referindo a uma elite, aos saduceus, ele está falando aos fariseus, ele está falando aos sacerdotes e escribas, que eram aquelas pessoas que normalmente com quem ele debatia acerca de assuntos da palavra, que ele debatia acerca do sábado e outras coisas mais. Mas voltemos ao versículo 23. Jesus diz, então, algo interessante que tem a ver com aquilo que a gente disse na semana passada, quando nós falamos dos céus
quando o Salmo 19 fala sobre os céus proclamarem a glória de Deus. Ele vai dizer então para os judeus que, primeiro, ele é de um lugar que os judeus não podem ir, que é o céu. Ele vai dizer também que ele é lá de cima do céu. Ele vai dizer que ele não é deste mundo, a terra. Então a gente percebe claramente essa dualidade céu e terra que desde o primeiro versículo do Gênesis a Bíblia fala. Céus e terra. Em contrapartida, os judeus, eles são cá de baixo, é o que ele diz. Eles são da terra. Eles são deste mundo. Jesus não é deste mundo. O mundo aqui reflete aquilo que João traz não só no evangelho dele, como também nas suas cartas. Né? O mundo se refere ao sistema do mundo. Né? A preocupação que o homem tem com as coisas do mundo e não a preocupação que o homem tem com as coisas de Deus. O versículo 24, então, ele vai falar de uma importante declaração que vai abrir porta para aqueles que não creem poderem sair dessa perspectiva terrena para uma perspectiva celeste. Né? Ele vai falar acerca da crença nele. Aqueles que crerem nele teriam então acesso ao céu, teriam acesso às coisas do alto. Né? Isso soa então como um convite para que eles não perecessem, como ele está dizendo nos versículos iniciais. Agora, terminando essa primeira parte, no versículo 24, principalmente na segunda parte do versículo 24, ele vai declarar algo importante. Ele vai dizer que ele é, né? Eu sou. Ele vai dizer que ele é o eu sou. Aquela afirmação para os hebreus era extremamente importante. Ela era carregada de significado. Dizer que eles criam no eu sou significava que eles criam no Deus da aliança de Israel. Mas parece que eles não perceberam muito o que Jesus falou. Né? Dizer eu sou significava dizer que Deus era agora humano, era o Filho de Deus que estava ali. Mas isso, por outro lado, afrontava com uma verdade que era a verdade escrita em Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, né? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Seria mais ou menos assim se fosse traduzido mais ao pé da letra do hebraico. Ouve, ó Israel, eu sou nosso Deus, é o único eu sou. Como, portanto, poderia haver dois eu sou? Né? O eu sou é o Pai, se referindo ao Deus que está nos céus, e o eu sou o Filho do Homem, que está agora, naquele momento, conversando com eles. Os judeus não estavam entendendo aquilo que Jesus falava. Se, por um lado, Jesus estava arriscando a própria pele, né, aparecendo ali diante dos judeus, mas a gente sabe que ele mesmo, a entrega dele próprio, só dependia dele, ele mesmo podia entregar, e ele mesmo podia se entregar. Ele, por outro lado, ele poderia ser acusado de blasfêmia, que na realidade acabou sendo a principal acusação que acabou levando à morte. Por outro lado, os judeus estavam tendo uma oportunidade ímpar de estar falando com o próprio Deus acerca de sua salvação e vida eterna. A gente tem que ter em conta, né, que os judeus aguardavam a chegada do Cristo, daquele que os iria libertar. Então você percebe que essa conversa, aparentemente teórica, aparentemente ingênua, ela está atingindo contornos dramáticos. Cristo está, por um lado, se arriscando e também, por outro lado, aqueles homens também estavam se arriscando se eles não crescem. Né? Então era uma conversa aguda, era uma conversa de vida ou morte. Morrer em pecado significava estar condenado à eterna separação do Santo de Israel. Tanto Jesus, então, quanto a sua audiência corriam risco de morte. Mortes diferentes. Para Jesus, uma morte que seria temporária. Para os judeus, uma morte que seria eterna. Então a gente tem que ter isso em perspectiva do que está em jogo nesse debate, nessa conversa. Na segunda parte desse texto, nos versículos de 25 a 30, a conversa então vai atingir o seu clímax. Jesus vai fazer um extrato do que foi sua missão na Terra. Ele vai mostrar as duas faces do seu ser. Ele é, ao mesmo tempo, o eu sou, o Filho de Deus, enviado dos céus,
e o Filho do Homem. Ele é o Cristo, o Messias, que será crucificado, aquele que há tanto tempo Israel aguardava. Essa pergunta que os judeus vão fazer é uma pergunta capital. Quem és tu? Quem é Jesus? Esse é um momento crucial do texto, é a pergunta deles. Essa, na realidade, é a pergunta da vida de todo homem e de toda mulher, né? Ele está afirmando que Deus veio dos céus e está trazendo para os homens uma possibilidade de serem salvos. Jesus é aquele que é esperado desde a época do jardim, né? Ele era aquele de quem falava o texto de Gênesis 3,15, o filho da mulher. Senão, Jesus não passaria de um impostor. É interessante que ele já dissera isso no versículo 24. Ele já dissera que ele era o Eu Sou. Mas agora ele parece que não foi bem compreendido. Os judeus então retornam a carga. Quem és tu? Mas Jesus vai deixar isso mais claro mais na frente. Mas inicialmente ele não vai explicar essa questão do Eu Sou exatamente. Agora deixa eu me deter um pouco nessa questão do Eu Sou. O verbo eu sou, normalmente ele pede um complemento. Quando você fala, por exemplo, ou quando você ouve o próprio Jesus dizer eu sou a luz do mundo, ele está trazendo um complemento ao verbo eu sou. Eu sou o quê? Eu sou a luz do mundo. Quando ele fala eu sou o pão da vida, novamente, ele está usando o verbo e o verbo pede novamente um complemento e o complemento é pão da vida. Eu sou o quê? O pão da vida. Então, o que a gente precisa entender é que Jesus aqui está usando o verbo eu sou sem esse complemento. Ele está usando aqui, para quem gosta de português, ele está usando o verbo aqui de forma intransitiva. Ele é aquele que é. Ele é aquele que ontem dizia que era. Ele é aquele que hoje diz que é. Ele é aquele que amanhã dirá também que ele é. Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Ele não muda. Então o verbo fica no presente e sem complemento. Então isso que a gente precisa dizer, né? Se não crerdes que eu sou, ele não traz complemento nenhum. Mas faz sentido. Ele está querendo dizer que ele é o Deus de Israel. Ele é aquele que é eterno. No versículo 26, traz uma aparente contradição. Jesus vai afirmar que Deus é verdadeiro, né? E que ele o havia enviado. Agora ele se apresenta como o mensageiro do Pai. Ele estava trazendo da parte do Pai a mensagem de Deus para os homens e dizendo que ele seria levantado. Ele daria a possibilidade de entenderem de fato que ele era o Eu Sou. Jesus estava se mostrando em toda a sua humildade. Humildade por quê? Ele está se apresentando aqui como um mensageiro de Deus, alguém que vai trazer a mensagem de Deus. E, simultaneamente, ele estava dizendo que ele era o próprio Deus. Então, ele era, ao mesmo tempo, Deus e era, ao mesmo tempo, homem. Filho de Deus e filho do homem. Mas ele está se apresentando aqui na forma sua humilde. Ele andou pela terra. Ele conversou com os homens. E, ao mesmo tempo, ele é o mais poderoso ser que já pisou nessa terra. John Stott, em seu livro Por que Sou Cristão, ele enfatiza essa aparente contradição de Cristo. Em sua primeira vinda, ele mostrou a humanidade. Ele a isso, John Stott chamou a isso a autocentralidade de Cristo. Ao mesmo tempo que ele era humilde, ele ao mesmo tempo ele se mostrava como Deus, em todo o seu poder, e curava pessoas e mostrava realmente que ele era diferente. Então, ao mesmo tempo que ele é humilde, ao mesmo tempo ele se mostra poderoso e divino. Então, ao mesmo tempo, na pessoa de Cristo, coexistia nele uma total humildade, que era aquilo que ele queria mostrar aos homens sobre a sua forma de viver como homem, sempre dependendo do Espírito, e ao mesmo tempo mostrando-se diferente dos homens. Ele era o mensageiro e ele era a própria mensagem da parte de Deus. Jesus, então, comenta que ele seria, nesses versículos, ele seria levantado pelos judeus. O que isso significa?
É uma expressão que está lá também em João 3,14, dizendo que ele seria levantado da terra. No ato de ser crucificado, a cruz era levantada da terra e ele funcionaria como aquela serpente que Deus mandou que Moisés fizesse, né? E que Israel fosse curado através dela. Então Jesus se refere àquele ato dele ser levantado na cruz. Olha só o que aquele texto lá de Números 21, 8 e 9 diz acerca dessa serpente abrasadora. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. E de modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, é o mesmo verbo no original, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Eu li agora o texto de João 3,14. Então, Jesus sempre fez o que agradava ao Pai. No versículo 29, finalmente, Jesus faz uma menção ao Pai que o enviou. Ele está com ele e não o deixou só, porque ele, Jesus, sempre faz o que lhe agrada. Esse é um retrato perfeito da plena comunhão que Jesus tinha com o Pai. Então, em breves palavras aqui, no versículo 30, Jesus então sintetiza a missão dele. Diz o texto que muitos creram em Jesus. A gente vai ver logo depois, nos versículos 31 em diante, que não foi bem assim. Aqueles mesmo que disseram que creram nele vão então começar a reagir violentamente contra o que Cristo vai dizer. Jesus pregou-lhes então o Evangelho, né? Agora ele iria julgar com base em tudo aquilo que ele estava ensinando. Cristo é o enviado, portanto, de Deus que se humilhou e agradou completamente ao Pai para salvar o pecador e morrendo morte de cruz, e fazendo isso ele nos curou das nossas enfermidades para que a gente tivesse vida de comunhão com Deus e que a gente pudesse estar com Ele para sempre no céu. Mas, irmãos, pensando sobre esse texto, eu vi que esse texto é um texto um pouco diferente e talvez ele frustre um pouco as nossas expectativas numa meditação que a gente faz num dia pela manhã. Você lendo esse texto, você talvez se pergunte, mas o que esse texto tem a ver comigo? Como esse texto pode me ajudar se eu já creio em Jesus, se eu já sei da obra dele, né? Por que eu preciso ler textos como estes? Por que a Bíblia traz textos como esse para a nossa vida? Como eu posso aplicar esse texto em minha vida? Será que ele é mesmo importante? Será que não é mais importante aqueles textos que me dizem, por exemplo, que eu não devo estar ansioso por nada? Aquilo parece que fala mais para a minha vida diária do que um texto como esse. Mas talvez a gente precisasse lembrar que muitas vezes nós somos assaltados pela incredulidade. A incredulidade é um pecado do homem. É aquele momento em que você parece duvidar de Deus. Será que tudo isso que eu estou vivendo é de fato sério? É isso mesmo que Deus quer para a minha vida? E a incredulidade nos assalta e de repente nós nos vemos deslocados na igreja e muitas vezes a gente se sente então tentado a viver a vida do mundo. É mais ou menos aquilo que o Salmo 73 traz também, né? O homem pode resvalar na incredulidade. Os cristãos muitas vezes então são assaltados por esse sentimento de incredulidade e se veem desanimados, né? Como é que você está nesse momento se sentindo? Você está animado com a vida cristã ou você está desanimado? Será que esse sentimento de separação que nós estamos tendo em razão da pandemia está nos trazendo tristeza e que tudo aquilo que a gente crê acerca de Cristo nos deixa desanimados? A palavra desanimado significa sem ânimo, e sem ânimo significa sem alma. Ânimo é uma palavra que significa alma. Desanimado, então, significa sem alma. Deus não quer que você viva assim. Deus quer que você creia nele. Deus quer te dar realmente um espírito alerta, um espírito vigilante.
né? Isso trará realmente um tônus na sua vida. Isso trará alegria ao seu viver. Então é necessário que a gente recorde mais uma vez quem Jesus é. Textos como este, então, mostram quem Jesus é. E nós devemos, então, nessas ocasiões, pedir a Deus que Deus nos dê do seu Espírito para nós. Né? E Deus prometeu isso para nós. Olha o que Lucas 11, 13 nos diz. Quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, nós temos os nossos pais aqui na Terra e eles nos dão aquilo que nós precisamos, ou eles nos deram aquilo que nós precisamos. Quanto mais o nosso Pai Celestial nos dará o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos traz, que nos energiza a vida. Ele é aquele que nos mostra, aponta os nossos pecados, para que nós, confessando os nossos pecados, retornemos à nossa fé, uma fé viva, uma fé vibrante, uma fé que nos motiva a uma vida celestial aqui na Terra. Então, peçamos a Deus isso, que Ele nos dê do seu Espírito a cada dia. Um outro aspecto importante que esse texto aqui fala é da nossa própria identidade. Cristo estava falando da identidade dele. A identidade dele é que ele é do céu, ele não é aqui do mundo. Nós também, que nos identificamos com Cristo pelo batismo, né, nós também não nos identificamos com o mundo. Nós não somos desse mundo, nós também somos do céu. Por isso a igreja é separada. A igreja é separada do mundo. É a congregação daqueles que são separados. Mateus 6, né, mostra a confissão, né, de Pedro. Pedro diz então quem ele é. Né? Ele diz quem Jesus é e com isso Jesus reafirma a identidade de Pedro e aquilo serve de exemplo também para os apóstolos. Né? Quem você diz que Jesus é? Para você, Jesus é o eu sou, o Deus eterno, o Deus de Israel, o Deus das alianças, o Deus da igreja, o enviado de Deus, o mensageiro dos céus? Eu espero que você possa, nesse dia, reafirmar essa verdade fundamental. Fundamental e tão necessária. Ultimamente também, nós temos ouvido falar de piedade. Piedade tem a ver com a nossa devocional. Esse momento é um momento que nós estamos exercitando a nossa piedade. Né? O que é um devocional para você? O que a leitura da palavra traz para você? Esse momento seu de oração silenciosa, de busca de tempo com Deus. Jesus é o nosso perfeito exemplo de piedade. Ele era uma pessoa devotada a Deus. A gente conversou sobre isso no nosso agrupe na quarta-feira e foi uma bênção para mim. Foi muito bom para os irmãos também, eu creio. Então, Jesus, ele estava falando, ensinando aquilo que o Pai tinha falado com ele. Ele falava com o Pai, ele evangelizava as pessoas, ele orava, ele buscava a sua presença, ele fazia o que agradava ao Pai. Seja essa também a nossa vida, então, no Espírito. E se você ainda não crê em Cristo Jesus, eu espero que essa palavra esteja trazendo para você essa oportunidade, essa chance de você reconsiderar quem é a pessoa de Cristo e quem você é. E diante disso daí você entender que você precisa crer em Jesus para não morrer nos seus próprios pecados. Que você não seja como um desses judeus. É que você tenha a oportunidade, que você use dessa oportunidade para conversar com um de nós. Esse é o nosso endereço, o endereço da Igreja Batista Maranata. Nós estamos fazendo essas lives todos os dias e queremos que você nos envie uma mensagem. E um de nós vai então buscar conversar com você acerca desse Jesus. Então hoje nós falamos de nossa identidade. Eu espero ainda poder falar dos outros 3 temas, da liberdade que nós temos em Cristo, da paternidade e da eternidade. Era isso que a gente tinha por hoje. Nós vamos orar então. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nos alegramos, Senhor, quando esse dia começa, por podermos reafirmar que nós cremos no Senhor Jesus. Nós cremos no Eu Sou. Nós cremos no Deus eterno. Nós cremos que um dia Ele virá nos buscar e levar-nos para o céu. Ó Pai, coloca essa verdade nos nossos corações nesse dia.
Esse dia pode ser o dia da tua volta, Senhor. Então nós precisamos estar prontos e queremos estar vigilantes, ó Deus, nesse dia para vivermos, ó Deus, aquilo que te agrada. Pai, que nós possamos usar também cada oportunidade que o Senhor nos dá para levar esse evangelho para pessoas que não te conhecem e que estão perecendo. Nós não sabemos quem são, mas o Senhor sabe e o Senhor já as escolheu. Mas que nós possamos, ó Deus, ser instrumentos nas tuas mãos para poder contar do amor de Cristo, do amor de Deus por nós. Eu te agradeço pela vida de todos os irmãos que estão assistindo aqui, dos nossos amigos também, e que o Senhor nos dê um bom dia na tua presença. Nós oramos agradecidos desde já, em nome do Senhor Jesus. Amém. Ok, irmãos, obrigado. Deus abençoe, que os irmãos tenham um bom dia, um bom fim de semana também. Em nome de Jesus. Amém.